Boa noite, gente. Boa noite a todos os trabalhadores e trabalhadoras da Rede Municipal de Belo Horizonte. Boa noite também para aqueles e para aquelas que estão vendo essa live, né? A live de hoje, que está sendo organizada pelo Sindirede BH, tem como um tema aí algo que está fazendo parte do cotidiano da nossa vida, na escola e nas nossas relações do trabalho, que é a questão do assédio moral. Assédio moral, que é um tema que a gente precisa discutir para entender e também para combater. Então, é com muita alegria, mas também com preocupação, que a gente precisa lidar com as nossas questões e as nossas inquietações, que a gente precisa falar desses problemas que afetam a nossa questão. E que bom que a gente vai falar disso de uma forma que a gente possa trazer esse tema para entender o que leva essa situação no nosso local de trabalho, nas escolas, que é um lugar que, por direito, que por construção, seria um espaço onde a gente deveria socializar, né? Uma série de questões para transmitir e valorizar mais as relações humanas e para potencializar aquilo que a gente tem de melhor. Então, na live de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente tem uma convidada que daqui a pouco a gente vai chamá-la para compor nossa mesa, mas antes eu vou chamar a minha colega, que também é da diretoria do Sindirede, que é a Cris, né? Cris, por favor. Eu nem me apresentei, mas meu nome é Diana, eu sou da diretoria colegiada do Sindirede BH, e hoje vamos juntos aí, né, Cris, dar uma pequena parcela do que está sendo essa temática na discussão sobre o assédio moral na rede municipal de Belo Horizonte. Cris. Boa noite a todos e todas, né? Nós vamos iniciar a live hoje sobre assédio moral, que é um tema que tem sido muito discutido na diretoria. Nós temos um departamento que faz a discussão, né, e o acompanhamento das discussões sobre assédio moral no município, com as outras entidades, com o governo. E a gente queria conversar um pouquinho com vocês. A Ana, que vai chegar daqui a pouco, a nossa convidada, vai trazer importantes reflexões sobre o assédio moral e o impacto que ele traz nas nossas vidas diariamente nas escolas, tá bom? Como a Diana disse, sou Cristiane Nunes, também sou da diretoria do Sindirede. Espero que tenhamos hoje uma excelente live, uma oportunidade de aprender e de também conversar um pouquinho sobre o tema. Ô, Cris, antes da gente começar, né, a nossa live, eu acho que vale a pena falar para os nossos colegas que estão aí nos assistindo, para copiar o link, mandar para o colega aí da escola, né, gente? Essa live é direcionada para todos os trabalhadores da rede municipal, então, trabalhadores concursados, trabalhadores terceirizados. É importante também que você dialogue e mande esse link para outras pessoas também, porque o assédio moral ele está e ele acontece em outros espaços também. E como a gente está em um processo aí de luta, porque da luta a gente não se aposenta e a luta está na nossa condição, a gente gostaria também de, nesse momento inicial, Cristiane, da gente chamar a atenção dos nossos colegas para alguns movimentos que a gente tem colocado aí em voga nesse processo aí, que tem chamado a atenção, né, da nossa categoria, que é o processo simplificado, PSS na educação, né? Isso mudou a nossa rota e essa mudança de rota, ela precisa ser explicada, ela precisa ser combatida, e aí eu vou pedir, Cristiane, para que você possa, nesse momento inicial, falar um pouquinho e, ao mesmo tempo, chamar as pessoas para a nossa assembleia, que vai acontecer no dia 22 aí, para que a gente possa discutir sobre esse assunto que é tão sério. Nós estamos fazendo uma campanha, um mutirão de visitas às escolas, né? E a gente não conseguiu chegar a todas as escolas, mas nós estamos tentando chegar no máximo de escolas possíveis. Então, é importante que vocês compartilhem esse link e as informações que vocês têm também sobre esses assuntos, em especial sobre o PSS. Terça-feira, dia 22, tem uma assembleia com paralisação total e é importantíssimo que as escolas estejam fechadas, paralisadas para estar conosco na assembleia e discutir esse ponto, além de outros que estão na pauta. Mas o que é o PSS? A SMED fez uma proposta, né, para a categoria, para o sindicato, de contratação via processo seletivo simplificado.
O que seria esse processo seletivo simplificado? Seria uma contratação temporária de professores, né, para a rede municipal, e a SMED está usando como argumento que é necessário recompor os quadros de escolas. Primeiro, é importantíssimo a gente relembrar que a nossa categoria tem uma defesa de muitos anos de que professor, trabalhador em educação, precisa ser concursado, né? A lei orgânica do município, ela impede a contratação temporária de professores. E a proposta da SMED é exatamente alterar a lei orgânica do município. Então, ela apresentou para o sindicato 2 minutas. Uma de uma PELO, que é uma proposta de emenda à lei orgânica, e a outra um PL, né, que é de uma lei simples. As duas precisam tramitar juntas. Nossa preocupação é que, ao alterar a lei orgânica, vai abrir-se a possibilidade, vai abrir uma porteira para uma possibilidade de contratação que é muito ruim para a cidade e para a nossa categoria. Por que para a cidade? A contratação temporária, ela significa uma precarização da educação que o município oferta, né? Então, as escolas se organizarem em projetos pedagógicos consolidados, isso se dá porque nós temos grupos sólidos em algumas escolas, né? Óbvio que algumas escolas têm dificuldade de formar esses grupos, mas existe uma preocupação de que haja uma rotina de trabalho, um acompanhamento dessa escola, que as professoras e professores que estão ali se consolidem em um grupo, que tenha convívio com a comunidade, que conheça a comunidade que atenda. À medida que vem a proposta de um professor temporário, eles vão passar pelas escolas, não criam um vínculo com as turmas, não criam um vínculo com as comunidades escolares e nem com o grupo de professores que já estão ali naquela escola. Então, a educação do município sofre um ataque. E a nossa carreira também. À medida que nós temos um professor que ele não tem uma carreira, porque ele vai estar sempre naquele nível inicial, ele não tem progressão nessa carreira, cria outra subcategoria, né, ou outra categoria dentro da escola, dificulta a nossa mobilização. E é importante lembrar que se nós temos uma carreira hoje que é um pouco mais atraente que nas outras redes, é graças à nossa luta, nossa organização e nossa mobilização. Nada foi conquistado, nada foi dado, né? Tudo foi conquistado. E o PSS tem uma outra questão que é muito importante que a gente pense. Esse professor, ele pode nos substituir em momentos de greve, né? A prefeitura pode usar isso. Há uma preocupação que ele seja uma moeda de troca, inclusive entre o governo e os vereadores e outras pessoas, né? Porque ele é uma seleção simplificada. A SMED, o grupo que tiver na SMED, decide quem entra, quem não entra, como que vai ser feita essa seleção. E é muito importante a gente pensar que ele impacta, sim, a nossa previdência. Hoje, o regime próprio de previdência é alimentado com as nossas contribuições. Quem está aposentado hoje recebe o dinheiro que nós contribuímos, nós que estamos na ativa. No momento que uma parcela da ativa for de contratados temporários, essa contribuição ela não é mais do regime próprio da prefeitura, ela vai ser do INSS. Isso é muito importante que a gente saiba, né? Porque quando a SMED diz é importante, é só 20%, nada garante. Algumas redes vizinhas à nossa já tiveram quadros de 70% de contratados. E isso significou uma queda brutal na qualidade do ensino ofertada pelas redes. Então, a gente tem que se preparar, a gente tem que pensar, discutir isso no interior das escolas e o mais importante, paralisar as atividades e vir para a Assembleia na sexta-feira discutir isso com a gente, tá? É muito importante, gente. Então, quem não se organizou, quem não conversou, tem segunda-feira, sentar, reunir com o grupo, paralisar as atividades e vir para a Assembleia. 14h, dia 22, terça-feira, na Praça da Estação. Nós esperamos vocês, tá bom? Isso aí, Cris. PSS não, na rede municipal, na educação não, esse é o nosso mote, e a gente vai fazer isso aí, ó. Charles Diniz, processo seletivo na educação, não, é precarização, é o desmonte da nossa carreira, e a gente vai fazer, gente, no dia 22, um arrastão da educação no centro de Belo Horizonte, da praça da estação até a prefeitura, do tamanho da nossa luta, do tamanho da nossa indignação, e principalmente para dizer para o Charles e para o Fuad que a gente não pode esquecer que o Fuad está junto
com esse processo, né, que a gente não vai permitir que destrua a nossa carreira. A carreira da educação que a gente custou para unificar, base de cacetete, de bomba, de spray de pimenta, não vai ser novamente destruída por nenhum governo, né? Esse sindicato aqui é o sindicato de luta e a gente chama você, que ainda não entendeu isso, para vir para a luta com a gente. Mas tem uma outra temática, né, Cris, que a gente vai tratar também na Assembleia, que é a questão do descongelamento da nossa carreira aí, que foi feito pelo governo Bolsonaro. É importante dizer que o governo Bolsonaro foi aquele que disse que a gente não trabalhou no período da pandemia, então logo tinha que ser congelado o nosso tempo, e nós estamos aí com um processo que a gente precisa responder a uma proposta da prefeitura. A prefeitura fez uma contraproposta para a gente, que é descongelamento do nosso tempo, dos 18 meses, mas sem ter o retroativo, tá, gente? E aí, na Assembleia, a gente vai discutir se a Assembleia, se a categoria da educação, ela aceita ou ela não aceita essa proposta, certo? Entendendo que, no âmbito nacional, né, no contexto geral, os municípios e estado que têm questionado a lei 173, que é a do Bolsonaro do congelamento, os municípios têm questionado isso e estavam descongelando a carreira dos servidores aí, acabou sendo, teve um questionamento, né, por parte do governo de São Paulo, e aí agora o Alexandre de Moraes colocou que a 173, ela tem que ser válida. Então, a nossa proposta é que os trabalhadores possam também nessa Assembleia entenderem sobre o que isso representa, né? E a necessidade da gente dar a nossa resposta. Então, a gente está chamando todo mundo para ir comparecer, porque a gente também precisa responder sobre essa questão do descongelamento. Lembrando que o descongelamento tem gente precisando para a questão do quinquênio, para aposentadoria, para férias prêmio. Então, a gente precisa dar essa resposta para que a gente não perca aí esse bonde, né? Mais esse trem aí da história. E, por fim, convidar vocês também para participarem de duas ações que a gente vai ter, né? Uma no dia 20 agora, a Cris chamou, né, a principal aí, que é a questão da nossa Assembleia, e tem no dia 20 a caminhada contra o Rodoanel, a segunda manifestação que vai acontecer em Contagem. E essa manifestação é muito importante porque tem como mote aí a toda a denúncia que a gente tem feito contra a Vale e as mineradoras que utilizam todos os recursos aí para escoar o minério e prejudicar o meio ambiente, prejudicar as comunidades quilombolas, né? Prejudicar as nascentes, o próprio meio ambiente como um todo, e principalmente aqui em Belo Horizonte, onde o Rodoanel, que a gente coloca vulgo rodominério, está sendo construído, ele vai afetar várias nascentes que abastecem a Várzea das Flores, que é uma das importantes represas aí que abastecem a região de Belo Horizonte, né, Belo Horizonte. Então, a gente precisa entender que essa luta também é nossa e a gente está chamando todo mundo para participar no domingo aí, dia 20, às 8h30 da manhã, né, Nascentes Imperiais, em Contagem aí, a gente vai fazer um bonito ato e é importante que todos e todas participem. Certo, gente? E agora, por último, o seminário de carreira. A gente está falando da carreira, a gente não pode esquecer. Dia 23, à noite, às 19 horas, começa o seminário de carreira da educação. Vai ser no Sindirrede, à noite, no dia 23, e no dia 24, o dia todo, no Dairel. Então, é importante que você, trabalhadora e trabalhador concursado, possa eleger os delegados na sua escola. A cada 10 trabalhadores, uma pessoa deve ser eleita para trazer as discussões sobre a nossa carreira. O nosso mote é a defesa da nossa carreira mesmo, mas é que preciso também pensar algumas questões que envolvem esse formato e a valorização da nossa carreira nesse seminário. Então, chamando para que vocês possam participar conosco. Não elegeu o delegado? Eleja o delegado. As inscrições até o dia 20, agora, né? Vai ser no domingo, e levando a ata para a gente no dia da abertura do seminário aí. São esses os informes, né, que a gente traz para vocês. E agora, sem muita mais delongas, para mais do que a gente já fez, né? A gente vai chamar aqui, né, Cris, a Ana Godoy. A Ana Godoy, gente, ela é professora, Ana Godoy, professora, mestre em filosofia política, pesquisadora do ILAESE e professora da rede municipal
Da rede estadual, né? Então, Ana, muito bem-vinda à nossa live de hoje. A Ana já tem uma discussão sobre esse tema, o assédio moral, né, Ana? Pelo ELAESE nas suas pesquisas, e a gente tem conversado, a equipe de formação do Sindirede, a gente tem estreitado essa conversa com a Ana, para que ela possa trazer algumas contribuições, porque a gente recebe muitas demandas em relação a denúncias sobre o assédio moral, e entender o que é o assédio, saber o que é, e também entender a possibilidade de lidar com essas questões e até de prevenir essas questões, é uma forma da gente também ajudar nas nossas relações dentro da escola. Então, a gente agradece, Ana, já de antemão, a sua presença, o aceite, e a gente passa a bola para você agora. Seja bem-vinda, boa exposição aí, e que a gente tenha um bom momento de reflexão. Certinho? Com você. Bom, boa noite, meninas, boa noite, Diana, boa noite, Cristiane, e boa noite a todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação do município de Belo Horizonte que estão aqui acompanhando a nossa live. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa noite, para discutir um assunto que é tão importante, né? Ele sempre foi um tema importante entre nós, trabalhadores da educação, e eu posso falar nós mesmos, como Diana disse, sou professora de filosofia na rede estadual de ensino há 10 anos, então já temos uma caminhadinha aí nessa trajetória da educação, então, sim, sempre foi um tema muito importante para nós. Mas no último período, eu acho que ele ganhou ainda mais importância, né? Ganhou novos contornos, e o nosso objetivo aqui com a live é exatamente isso, trazer de novo esse assunto de forma firme, né, com todas as luzes que ele merece, e também pensar em como nós, trabalhadores da educação, podemos lidar com isso nesse cenário que a gente está vivendo, né, com uma escalada de violência que tem colocado a educação, os trabalhadores, no centro de debates que muitas vezes extrapolam aí até o nosso entendimento do que está acontecendo, né, porque que a gente virou um alvo na sociedade brasileira, né? A gente pode falar isso, que nesse último período isso aconteceu. Então, esse é o nosso objetivo. Eu pretendo, né, não extrapolar muito isso, porque eu acho que a gente tem muita coisa para discutir, mas o nosso objetivo hoje é esse, pensar um pouco esse cenário, o que é o assédio moral, porque eu acho que a primeira coisa que é mais do que fundamental é a gente saber identificar o que é um assédio, perceber quando a gente é alvo desse assédio, e aí sim, começar a pensar as formas de preveni-lo, de combatê-lo quando necessário, e aí sim fortalecendo os nossos laços dentro da escola, certo? Então a gente pode começar aí a nossa discussão, a nossa reflexão coletiva. Então, bom, o objetivo é esse, né? Como eu disse para vocês, pensar o assédio moral, pensar a violência nas escolas e como lidar. E vocês estão vendo aí que o título começa com violência nas escolas, né? E o assédio moral. Por quê? Porque a gente tem vivenciado no último período uma situação grande e grave de violência nas escolas, em todos os níveis, né? Seja de violência na relação entre os nossos alunos, seja na violência na relação entre alunos e professores, seja na violência entre, né, professores, e seja na violência entre comunidade escolar e profissionais da educação. Então, se a gente volta e mostra um quadro geral do Brasil, né, pegando em reportagens do último período, a gente vai ver exatamente isso na nossa vida. Então, olha lá, tenho medo de aluno me agredir, violência afasta professores da escola. Em 4 meses, o Distrito Federal registrou mais de 800 ocorrências de violência em escolas públicas. Violência nas escolas cresce e especialistas alertam para reflexo da pandemia. Violência nas escolas, professores de Minas Gerais pedem socorro. Pandemia e redes sociais agravam violência escolar no país. Então, assim, isso são só algumas manchetes que eu selecionei para a gente, né, trazer um quadro da nossa vivência cotidiana. E no último período, eu não preciso nem dizer para vocês como que tem sido difícil essa realidade entre nós, né? A gente teve um mês inteiro de discussão sobre ataque nas escolas, porque em São Paulo, no sul do Brasil, a ameaça, né, nacional que teve. Então, a gente literalmente virou um alvo.
o que a gente não esperava, né? Diana começou essa live aqui falando uma coisa muito importante. Nós entendemos que escola é um espaço de quê? De acolhimento, é um espaço de socialização, é um espaço em que a gente constrói laços, né, afetivos, inclusive, entre as pessoas, porque o processo de transmissão do conhecimento, ele tem por base exatamente isso. Só que o que a gente tem vivenciado é justamente o contrário, a escola como um espaço de agressão, a escola como um espaço em que a sociedade vê como uma ameaça, às vezes, né, professor aí virou um bicho-papão. Então, ficamos no meio dessa história toda. E por que que isso tem acontecido, né? Então, a gente pode pensar num panorama geral em que nós temos pontos específicos que fazem com que a gente consiga entender melhor por que que nós estamos vivenciando isso e por que nós chegamos nessa realidade. Então, antes de mais nada, a gente tem um problema político real no nosso país, né? A gente vivencia um momento de polarização grande, né? A gente tem uma ascensão de uma corrente política organizada que usa, inclusive, como propaganda política, um debate sobre educação. O pior debate de todos, justamente por quê? Porque é um ataque aos profissionais de educação, é um ataque às escolas públicas. Então, sistematicamente, no último período, esse tema tem aparecido nas redes sociais, tem aparecido na televisão. Há bem pouco tempo, né, semanas atrás, nós estávamos sendo comparados com traficantes. Então, esse discurso muito violento contra, né, os trabalhadores da educação, contra a educação pública, com certeza absoluta, traz consequências. E uma dessas consequências é o aumento da violência para com os trabalhadores da educação, o aumento da violência dentro das escolas, porque as coisas passam a ser permitidas. É permitido ofender professor, é permitido atacar um professor, é permitido questionar o trabalho do professor. Isso fez e tem feito no cotidiano com que a gente perca até um pouco da nossa autonomia, né? Do que a gente fala em sala de aula, do que a gente não fala em sala de aula, enfim. Isso tudo tem trazido reflexos muito importantes. Então, a ascensão da ultradireita é, sim, um critério fundamental na nossa história. Os reflexos da pandemia, ainda que exista, né, dentro do país, no estado e no município de Belo Horizonte não é diferente, uma ideia e uma política consciente de fingir que a pandemia não aconteceu, e a nossa tarefa como trabalhadores da educação, como educandos, é simplesmente recuperar o aprendizado dos alunos, né? Eu acho que todo mundo aqui já ouviu essa frase e tem trabalhado com essa frase, né? Recuperar a aprendizagem, como recuperar a aprendizagem dos alunos. Isso se deu por um contexto que envolve vários outros elementos. Os nossos alunos, eles não conseguiram mais se socializar da forma como faziam antes, né, porque não estavam no espaço escolar, inclusive, a volta da forma como foi feita, sem uma mediação, sem reflexão, sem pensar o que foi vivenciado durante a pandemia, processos de luto, processos depressivos, adoecimentos em todos os níveis, seja pela Covid, seja pela situação geral. Então, assim, a gente, obviamente, vivencia esses reflexos, ainda que a gente não esteja tendo tempo nem espaço para refletir eles. Então, essa violência nas relações, esse crescimento, esse embrutecimento, também tem relação direta com isso. Nós estamos tendo mudanças qualitativas na educação, né? Passamos por reformas, o ensino médio ganhou todo um destaque aí com a reforma do ensino médio, mudança no currículo, na grade, mas não só, a gente teve implementação de bases curriculares comuns, a gente tem um processo, inclusive, de terceirização da educação em níveis avassaladores, né? A gente hoje está aí vendo o debate em São Paulo, por exemplo, da utilização de livros virtuais e não mais físicos, em sala de aula, enfim, processos e mudanças no fazer pedagógico e no processo educacional que, com certeza, trazem reflexos extremamente importantes para o nosso trabalho. Não tem jeito. Então, essa pressão, o aumento da hierarquia, a lógica, né, empresarial cada vez mais presente na nossa vida e no nosso trabalho, trazem consequências e trazem, né, uma piora consciente nas relações de trabalho, consciente dos gestores, e a gente precisa ficar consciente para a gente também. E tem um detalhe, que não é nenhum detalhe, ele está aqui nesse critério também, porque a má utilização das redes sociais. Então, se a pandemia fez a gente se voltar muito para o virtual,
né? E os nossos alunos, de uma forma mais intensa ainda, porque já é a geração toda, né, nativa, tecnologicamente falando, que é o termo que a gente usa, a forma de utilizar essas redes sociais também precisa ser debatida, né? A transformação dessas ferramentas tecnológicas que deveriam servir para melhorar as nossas relações, melhorar o nosso trabalho, ou seja, dar um upgrade, na verdade, tem se transformado numa ferramenta contra a gente, uma ferramenta de perseguição, uma ferramenta que é utilizada aí para amedrontar e para acuar trabalhadores da educação. Então, esses pontos todos, eu entendo que são extremamente fundamentais para a gente construir um cenário global das nossas vivências e a gente começar a entender aonde se encontra, né, os nossos problemas. É só isso? Não, com certeza não. Nós vamos poder desdobrar isso aqui em vários outros aspectos, colocar vários outros pontos, mas eu acredito que esses pilares, né, esses 4 pontos, eles conseguem trazer para a gente fortes elementos, fortes evidências para a gente entender bastante o cenário que a gente está vendo. E qual que é a consequência disso tudo de forma coletiva? Aumento nos casos de assédio moral, então não tem como não dizer que todas essas relações conjuntas fazem aumentar de forma intensa algo que já existia pela natureza das relações de trabalho, né? Trabalho hierárquico, trabalho que precisa de uma garantia de produtividade, certo? Então, se você tem essas mudanças, se você quer cada vez mais resultados, e se a gente é atingido por toda essa lógica, e ainda, né, dizendo pra gente que a gente não trabalha bem, que a gente é vagabundo, alguns gostam de dizer, é claro que o assédio moral, ele vai aumentar de forma considerável dentro do nosso local de trabalho. Então, o assédio moral aqui, não só, né, do ponto de vista da hierarquia, do funcionalismo, e aí a gente pensa na hierarquia da própria escola, como também entre colegas de trabalho. Então, olha só, seja entre colegas de trabalho, seja nas instâncias superiores da hierarquia, seja das famílias e comunidades escolares. Então, veja, as famílias que acompanham seus filhos na escola, que constroem e constituem a comunidade escolar, elas também fazem assédio moral com os trabalhadores da educação. Então, entender isso, né, entender que não é só hierarquia, entender que todas essas relações, elas podem sim se transformar em relações assediadoras, né, assim, é fundamental aqui para a gente. Então, e, consequentemente, um aumento do adoecimento da categoria. Então, a gente tem uma piora na saúde física e mental, a gente vai cada vez mais no número de afastamento, né, dentre outras várias coisas que a gente percebe dentro das escolas e dentro do nosso cotidiano. Então, já que a gente mostrou, né, já que a gente linkou o assédio moral nesse cenário como um todo, é fundamental a gente entender o que é esse assédio moral no fim das contas. Porque muitas vezes a gente está vivenciando determinadas situações que não são necessariamente assédio moral, às vezes a gente está vivenciando coisas que são assédio moral e a gente não tem consciência. E entender o que é o principal passo para a gente conseguir o quê? Prevenir o assédio moral e, quando ele existir, combatê-lo no local de trabalho. Então, o que é o assédio moral, então? É todo comportamento abusivo, gesto, palavra, atitude, que ameaça, por sua repetição, a integridade física ou psíquica de uma pessoa, degradando o ambiente de trabalho. É o mesmo que violência moral. Trata-se da exposição de trabalhadores a situações vexatórias, constrangedoras e humilhantes durante o exercício de sua função. Então, todas as vezes que a gente percebe o maltrato, né, de um trabalhador com relação ao outro, de forma permanente, de forma constante, e a gente percebe que esse tipo de comportamento faz com que o trabalhador se sinta envergonhado, se sinta humilhado, se sinta rebaixado, a gente está falando de assédio moral. E o assédio moral, gente, como a gente vive numa sociedade na qual a opressão é uma marca registrada, a gente vai ver o assédio sendo combinado de forma muito intrínseca com relação à violência contra mulheres, negros e negras e os LGBTQIA+. Isso é uma coisa importante.
Então, o assédio, ele se potencializa com a opressão, fazendo com que a coisa tenha uma escalada muito cruel para aquele que está sofrendo. Se a gente está numa categoria que é majoritariamente feminina, negra e LGBTQIA+, significa, então, que essas pessoas estão sofrendo bastante dentro das escolas, no seu local de trabalho. Então, o assédio moral se potencializa em meio às opressões e, consequentemente, agrava ainda mais situações de perseguição e humilhação no ambiente de trabalho para mulheres, negros e negras e LGBTQIA+. Então, é importante a gente perceber todas essas facetas, entender a opressão, entender que mulheres, negros e negras, LGBTQI, na nossa sociedade, são vistos de uma determinada forma, que já são vistos de uma forma rebaixada, que já são tratados, né, por serem quem são, da forma como são, e isso é usado, né, no processo de perseguição no ambiente de trabalho, isso é usado contra essas pessoas, para que, assim, aumentando ainda a violência vivenciada por eles no local de trabalho. Então, vejam, então a gente já sabe o que é essa situação, a gente entende a situação de violência, mas quais são as consequências? Por que o assédio moral é uma coisa tão grave, que é necessário a gente entender, é necessário a gente combater e é necessário a gente se organizar contra ele? Porque as consequências são muito graves, certo? Então, ó, a vítima de violência moral não consegue compreender o que se passa. O problema do assédio moral não é uma violência como a gente vê, uma violência física, ou seja, eu ganhei um murro na minha cara, então eu sei que eu sofri uma violência, certo? O fato dela ser algo sistemático, cotidiano, muitas vezes sutil, né? Eu falo muitas vezes, por quê? Porque às vezes a pessoa não está sendo xingada diretamente, mas ela está sendo colocada em situações de constrangimento e de humilhação que ela naturaliza. Então, ela não percebe o que ela está sofrendo, ela não percebe que ela está sendo vítima de uma violência. E aí, isso vai degradando a sua saúde. Então, ó, às vezes, sente-se culpada e responsável pela agressão do chefe e não consegue entender os fatos, pois o agressor não lhe dá satisfações e a ignora. Passa a hostilizá-la, ridicularizá-la e inferiorizá-la, até que se sinta culpada, confusa e desestabilizada emocionalmente. Então, às vezes, a gente tem aquele colega de trabalho que, de repente, né, depois de um tempo de convívio, ele começa a ficar mal, ele começa a chorar, ele começa a ter, né, crises dentro do local de trabalho. O mais provável é que ele esteja sofrendo algum tipo de violência ali naquele espaço. Há vítimas que passam a chorar frequentemente, ficam sensíveis e magoadas, têm ressentimentos. O medo dessas pessoas, ele é constante. Então, você começa até a desenvolver, né, várias fobias contra o ambiente de trabalho. Normal, aquele espaço, ele não é um espaço para você, não é um espaço acolhedor, é um espaço que ele te degrada, né, enquanto ser humano. Então, é uma coisa muito séria e muito grave. E é por isso que é importante a gente compreender, né, esse processo. Então, ó, como o assédio moral é caracterizado? Essa parte é muito importante. O assédio moral é sutil. São agressões que poderiam ser consideradas pouco graves se fossem isoladas. Mas a constância e a repetição afetam a saúde do trabalhador, caracterizando o assédio moral como uma agressão gravíssima e danosa. Então, o fato de ser sutil não significa que ele é menos grave. Percebe? Às vezes a gente usa a palavra sutil e parece que é uma coisa pequena, menor, não tão séria. Não, é muito sério, é gravíssimo. Mas é sutil por quê? Porque a forma de manifestação dele não é assintosa, né? Às vezes, ou na grande maioria das vezes. Como eu fiz o paralelo com vocês com relação a um soco na cara, um tapa, um atropelamento. Não, a gente está falando de algo que vai se dando através de palavras, que vai se dando através de referências, vai se dando, às vezes, com um olhar, às vezes, com uma perseguição. Às vezes, a pessoa, o tempo inteiro no seu local de trabalho, é vigiada. Isso é assédio moral. Né? Então, ó, começa com críticas constantes, às vezes indiretas, ao trabalho desenvolvido pelo funcionário ou sua forma de trabalhar. E pode escalar até mesmo para uma vestimenta, para o comportamento, para o que a pessoa está falando, percebem? E isso gera, né, às vezes, isolamento da pessoa, as pessoas começam a ficar contra ela no local de trabalho, ela fica sozinha, e tudo isso vai agravando ainda mais
as relações, né, a situação dessa pessoa no local de trabalho. Quais os danos e agravos à saúde causados pelo assédio moral? Eu acabei de dizer que ele é grave, gravíssimo. Porque os danos que o assédio moral causa à pessoa é muito, muito sério. Às vezes leva a pessoa a uma situação limite. E essa situação limite, ela é muito difícil, às vezes, de ser revertida, né? Então, vamos lá. Tá grande o slide, é proposital, tá, gente? É porque é importante a gente entender esse caminho, é importante a gente perceber quais são as características e as manifestações que um trabalhador sobre essa pressão, sobre essa violência manifestam. Eu estou dizendo para vocês, é sutil, estou dizendo para vocês, é naturalizado. Então, se a gente percebe como que essa pessoa está adoecendo, a gente consegue perceber o que está acontecendo de forma mais ampla. Entendem? Por isso que o meu slide ficou grande. Então, ó, dificuldades emocionais, irritação constante, falta de confiança em si, cansaço, exagerado. Então, a pessoa, tudo parece grande demais, tudo parece difícil demais, e não é porque ela não é capaz, é porque ela está sofrendo, né? Diminuição da capacidade para enfrentar o estresse, pensamentos repetitivos. Então, a gente já vai vendo, né, transtornos do trabalho aparecendo aqui na nossa história. Alterações do sono. Então, às vezes, a pessoa, ela não está conseguindo dormir. Mas ela não está conseguindo dormir porque ela está com problema e precisa tomar um remédio e é outra coisa. Não, é o assédio moral que ela está sofrendo na escola que está fazendo com que ela desenvolva esse tipo de problema. Então, ó, dificuldades para dormir, pesadelo, interrupções frequentes do sono, insônia, alterações da capacidade de concentrar-se e memorizar, diminuição da capacidade de fazer novas amizades, a pessoa vai se isolando, morte social, redução do afeto, sentimento de isolamento ou indiferença com o sofrimento alheio, tristeza profunda, interesse claramente diminuído em manter atividades consideradas importantes anteriormente, então ela vai abrindo mão de coisas que eram prazerosas para ela, sensação negativa do futuro, vivência depressiva, aumento do peso ou emagrecimento exagerado, distúrbios digestivos, hipertensão arterial, tremores, palpitações, aumento de consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas, diminuição de libido, estresse, agravamento de doenças pré-existentes, dores de cabeça frequentes e, consequentemente, como, né, se vocês estão acompanhando a minha lista, pensamentos suicidas ou tentativa de suicídio. E é por isso que é muito grave. A pessoa, ela vai perdendo a própria vontade de viver, o próprio sentido da existência dela. Isso é muito sério, isso é muito grave. Então, se a gente parar para pensar agora, a gente vai conseguir reconhecer casos em que se enquadram nisso aqui, que nós já presenciamos ao longo da nossa trajetória como trabalhador. Então, por vários motivos, gente, que não só o assédio moral, isso acontece. É importante fazer esse destaque desse tema. Por quê? Nós somos uma categoria que sofre muitos ataques, com condições de trabalho muito precárias, nós somos extremamente desvalorizados como profissionais, e por isso aquela violência toda que eu disse no início, tem um terreno fértil para se desenvolver, né? É fácil falar contra um professor, ele já é valorizado na sociedade, e isso se dá pela nossa má remuneração, enfim, por toda a trajetória da educação nesse país que nós temos. Então, muitas vezes, todo esse quadro depressivo, de desilusão, tem muita relação com essas condições e não necessariamente com o assédio moral. Mas uma parte importante dessa história tem, sim, relação com o assédio moral. E é por isso que a gente precisa entender. Eu fiz esse destaque porque nós, na educação, a gente sabe que tem muito adoecimento. Nós somos recordistas de adoecimento aí dentro das categorias profissionais, né? A gente consegue ganhar da polícia. É triste, mas é o que acontece. Então, é importante fazer esse parêntese porque eu sei que esse quadro de adoecimento, ele também tem relação com outros aspectos. Mas o assédio moral, ele é parte fundamental e é isso que eu estou querendo destacar para vocês.
Quais ações podem ser classificadas como assédio moral? Isso aqui é fundamental. Estresse no trabalho, momentos de disputa, situações de briga, acontecem, tá? Acontece. Tem dia que a gente já não acorda de bom humor. E aí a gente já vai estar predisposto a uma confusão, a um desentendimento, a uma crítica que não deveria ser feita. Momentos como esse acontecem. E momentos não são assédio moral. E é isso que nós temos que entender. Vamos lá. O assédio moral pode se manifestar de diversas formas. As mais comuns são, antes de entrar nessa especificidade do tempo, não confiar nenhum trabalho deixado à vítima sem tarefa a cumprir. Então, às vezes a pessoa tinha responsabilidades, ela perde a responsabilidade, às vezes a pessoa, né, não é confiada a ela absolutamente nada. Contestar a todo momento as decisões ou criticar constantemente o trabalho da vítima. Não confiar nenhum trabalho, deixando a vítima sem tarefas a cumprir para provocar a sensação de inutilidade e de incompetência. Deixar a vítima em situação humilhante frente aos colegas de trabalho. Sobrecarregar com novas tarefas. Não transmitir informações relevantes para a realização do trabalho ou reduzir a pessoa assediada ou induzir a pessoa assediada ao erro. Retirar o trabalho que normalmente competia àquela pessoa, passar tarefas humilhantes, impor condições e regras de trabalho diferentes das que são cobradas a outros profissionais. Então, às vezes, você tem que ir lá aqui entregar o seu diário e você perdeu o prazo. Aí a direção para uma galera lá fala, não, tá tudo bem. Mas para aquela pessoa, ela fala, cadê? E começa a cobrar, e trata ela de forma diferenciada, né? Para dar um exemplo mais concreto aí para vocês. E a gente pode colocar aqui perseguição, né? No local de trabalho, vigilância. Na escola acontece vigilância o tempo inteiro, né? De repente, do nada, você está dando a sua aula e tem gente vigiando na porta o que você está falando, tem gente vigiando na janela. E isso acontece uma, acontece duas, acontece três, acontece 4 vezes, enfim, infinitas vezes, também é considerado assédio moral. Privar a pessoa de acesso aos instrumentos necessários para a realização devida do trabalho, delegar tarefas impossíveis de serem cumpridas ou que normalmente são desprezadas pelas outras pessoas, ignorar deliberadamente a presença da pessoa, não cumprimentando, nem lhe dirigindo a palavra na frente dos demais colegas, isolar fisicamente a vítima no ambiente de trabalho, para que esta não se comunique com os demais membros da equipe. Essa, às vezes, na educação não é muito comum, não. Isso, às vezes, acontece muito no ambiente privado, né? Nas relações no setor privado. A pessoa ela ganha uma salinha só para ela. Enfim. Mas é importante vocês saberem. Falar com a pessoa aos gritos permanentemente. Invadir a intimidade da pessoa, procedendo a escutas de ligações telefônicas, leitura de correspondência, e-mails. E aí entra aquela história da sala de aula que eu falei para vocês. Então, esses pontos todos são considerados comportamentos assediadores, certo? O que não é caracterizado assédio moral. Situações eventuais, e por isso que eu destaquei o problema do tempo, né? Um tempinho atrás. A questão do tempo não é de vez em quando, não é porque alguém gritou com você um dia, não é bom, é péssimo. Mas não é porque a pessoa gritou com você um dia que ela está te assediando. Ela precisa ter esse comportamento de forma frequente, de forma corriqueira, repetidamente, né, nas relações dentro do local de trabalho, para que isso se configure um assédio moral. Exigências profissionais. Todo trabalhador tem direitos e tem deveres. A gente pode até questionar os deveres, e a gente questiona bastante e está correto. Mas nós temos direitos e temos deveres, e existe, né, toda uma necessidade de cobrar esses deveres, acompanhar se essas tarefas estão sendo cumpridas, e isso é parte normal do trabalho. Então, você ser cobrado daquilo que é seu dever no seu local de trabalho é normal. Agora, a forma com que isso vai acontecer, o jeito com que isso vai acontecer, o motivo pelo qual está sendo feita a cobrança, aí a gente tem que refletir, a gente tem que pensar, certo?
Não é porque é um dever seu que você pode ser tratado de qualquer jeito, você pode sofrer gritos, você pode ser humilhado no seu local de trabalho. Conflitos no local de trabalho. Normal, gente. E aqui, ó, tem várias pessoas que são grevistas, né? Estão acompanhando aqui a live do sindicato. Isso já traz um conjunto de conflitos no local de trabalho, com certeza. Né? A gente vai chamar a greve, a gente vai chamar a paralisação, e isso vai gerar um debate, isso vai gerar, né, uma indisposição com aquele colega que é contra. A gente tem colegas de trabalho que são contra, né? Enfim. E vários outros, às vezes, concepções, né, de como a escola deve funcionar ou não deve funcionar, enfim. Conflitos são normais, fazem parte das relações humanas. A forma de lidar com eles, aí sim, é algo que a gente tem que pensar. E as más condições de trabalho, que eu já fiz para vocês todo um parêntese importante aqui, que no nosso caso é uma lista gigante, a gente poderia fazer uma live só para falar de condições de trabalho, das más condições de trabalho, e também não se configurar assédio moral, enfim, não está aqui dentro do nosso cenário, ainda que potencialize bastante um conjunto de relações ruins e violentas no nosso local de trabalho. Agora, pensando nas transformações da educação, como as novas plataformas e formas de ensino incidem no adoecimento e no assédio dos profissionais. A gente vivenciou isso muito dentro durante a pandemia, né? E agora, com a implementação de um conjunto de outros mecanismos, né? Do que eles estão chamando aí de educação do século XXI, novas plataformas, nós temos que pensar como que ficam as nossas relações de trabalho, como que ficam essas cobranças em cima da gente. Essas mudanças na educação, elas tenham sido acompanhadas, e aí é a grande questão e o grande X do nosso debate, com toda uma lógica, né, que envolve uma lógica empresarial, que envolve uma lógica da produtividade. Escola não tinha que ser lugar de produtividade, mas isso tem sido cada vez mais a tônica. A gente tem visto aí plataformas que acompanham o desempenho escolar dos nossos alunos, que produzem dados, né? E isso fomenta ainda mais as nossas as avaliações externas para saber se o índice de educação, de aprendizado dos meninos está onde deveria estar, não está. E aí vai gerando o quê? Vai gerando uma pressão cada vez maior dentro da escola, e isso, obviamente, potencializa de forma gigantesca a possibilidade e as relações violentas, né, dentro da escola, potencializa o assédio moral entre nós. E diga-se de passagem, não estou dizendo que é só do gestor escolar, né, só dos diretores com relação aos profissionais de educação, aos professores, ao Caixa Escolar ou a ASB, no caso do Estado, não. Estou falando entre todos nós, porque a pressão é em cima de todo mundo. E aí, se você está vendo seu colega que não está trabalhando e não está fazendo o que ele não está fazendo, você pode acabar se transformando no assediador sobre ele, ou vice-versa, né? E coisas do tipo. E isso a gente tem percebido de forma gritante, né? Dentro da escola, enfim. Então, essas novas modalidades, essa nova forma, ela tem sido, sim, um fator que tem aumentado o assédio moral entre nós, a pressão, né, por resultados, enfim, coisas que a gente sabe, né, que tem acontecido. Então, ó, uma vez identificado o assédio, o que a vítima deve fazer? Então, sim, pensamos um pouco no que é, como acontece, por que acontece, e aí, o que nós vamos fazer com essa informação agora, né? Então, ó, é preciso denunciar. Não dá para, né, assim, não dá para ficar vivendo uma relação de violência. Isso é um negócio importante. E o sindicato será o grande aliado nessa tarefa, certo? Então, a ferramenta dos trabalhadores é o sindicato. É ele que organiza a nossa luta coletiva, é ele que organiza as nossas demandas, os nossos interesses, e ele é a nossa ferramenta, né? Então, ele é um negócio muito importante. Então, o sindicato sempre vai ser o nosso aliado nessa tarefa. Então, ó, para formalizar a denúncia, é importante que o trabalhador tenha anotações sobre os dias e horários que ocorreram nos episódios do assédio. Não adianta só falar, estou sendo assediado, se a gente não tem uma prova, né, gente? É importante.
Além disso, é importante que a vítima tenha testemunhas para provar o fato. Então, né, os colegas de trabalho que estão vendo a situação acontecendo, que estão dando apoio, né, àquela pessoa que está sendo vítima, eles são fundamentais no processo. Inclusive, para não deixar a pessoa sozinha, gente. Uma pessoa que sofre assédio moral, uma das principais coisas que ela sente é a solidão. É que ela está sozinha. E não é fácil denunciar, não é fácil encaminhar todo um processo, o processo é lento, o processo é moroso, o processo faz você reviver, né, assim, situações de violência, você já está fragilizado, né, uma pessoa que está ali sofrendo assédio, ela já está fragilizada. Então, é importante que os colegas de trabalho acolham essa pessoa, né, isso aí é um negócio fundamental. Também é importante que o servidor procure um psicólogo, né? Ou seja, a gente viu o processo de adoecimento e um profissional que pode dar o suporte necessário para que esse trabalhador se recupere, para que esse trabalhador ele possa voltar, né, à sua plenitude, é muito importante. Então, ó, existe proteção legal contra o assédio moral? É possível pleitear os direitos do trabalhador com base no dano moral trabalhista e no direito ao meio ambiente de trabalho saudável, garantido pela Constituição Federal. Então, sim, acessar o advogado, fazer um processo, é um negócio importante. Nesse contexto, constituir um advogado é fundamental. Os danos sofridos pela vítima podem gerar perdas de caráter material e moral, o que daria direito, inclusive, à indenização, né? E tem também uma parte fundamental nessa nossa história aqui, de como proceder. A organização dos trabalhadores no local de trabalho também é essencial. Vocês estão vendo, eu estou dizendo que existe uma pressão, existem mudanças na educação, existem relações de trabalho, né, que não estão favorecendo a gente, e ficar sozinho não é uma opção. Então, a nossa organização no local de trabalho, ela é fundamental em todos os níveis, gente. A gente retomar a nossa autonomia, a nossa força, a nossa capacidade de organizar o nosso trabalho e voltar a gente a ter poder sobre ele, é fundamental. O que significa ter poder sobre ele, gente? A gente está perdendo, né? Cada vez mais as coisas vêm de cima para baixo, cada vez mais vêm políticas públicas que já deixam tudo pronto do nosso trabalho. Inclusive, do que a gente quer para a nossa escola, do que a gente quer para aquele ambiente, do que a gente entende que deve ser o ensino. Se a gente volta a tomar esse poder para a gente, se a gente volta a se organizar, a se fortalecer como coletivo, a pensar na gerência, inclusive, da escola, pelos próprios trabalhadores, de forma democrática, de forma coletiva, sem isolar as pessoas, sem um trabalhador brigar com o outro e cobrar o trabalho do outro, né? E esse coletivo forte, dialogando com a comunidade escolar, mostrando o projeto, isso é fundamental. Isso faz com que as relações de trabalho no local de trabalho fiquem infinitamente mais saudáveis. E vários de vocês já sabem exatamente do que eu estou falando como uma possibilidade, né? É voltar a pensar, voltar a refletir sobre a gestão democrática, que é outro debate que já existe há muitos anos na educação e que a gente acabou deixando, né, um pouquinho lá atrás, porque são tantas demandas, é o piso, é a carreira, é o próprio assédio moral, enfim, são os nossos direitos que estão indo pelas cucuias todos os dias, que alguns vão ganhando mais prioridade do que outros em determinado momento. Então, estabelecer um processo, procurar um advogado, procurar um psicólogo, procurar todos os profissionais, o sindicato como um suporte fundamental para todo esse processo e também pensar na nossa organização dentro da escola, para que a gente possa ter relações de trabalho mais saudáveis, né, para que a gente possa se apoiar, para que a gente possa enfrentar as más condições de trabalho, inclusive, de forma coletiva. Então, é isso, gente. Reaja, proteja-se contra o assédio moral, percebam como andam as relações de trabalho no local de trabalho de vocês. Existem cartilhas sobre o assédio moral, vocês estão vendo aí, inclusive, que o meu desenho fala isso, né? Tenham materiais, inclusive, de estudo, de consulta, muito fundamental, para que a gente sempre possa estar ali atento, como eu disse, o assédio é sutil e, às vezes, a gente naturaliza ele. Mas nada é impossível de combater, nada é impossível de reagir,
e esse time aqui, ele é muito forte, já enfrentou várias situações muito, muito terríveis, e essa, que é muito terrível também, não vai ser uma que vai derrubar, né? Vai ser vocês que vão reagir e vão se proteger contra o assédio. Então, era isso, gente, que eu queria trazer para vocês. Como eu disse, o objetivo era caracterizar, demonstrar e apontar alguns caminhos. Eu acho que esses apontamentos agora precisam ser refletidos mais profundamente, né? Mas não se esqueçam quais são as características e como que a gente pode fazer para combater esse negócio aí. Ana, muito obrigada, né? Eu acho que a sua fala foi muito importante, porque você trouxe alguns elementos que a gente precisa entender de onde vem essa violência contra os trabalhadores, né, dentro do espaço do trabalho. E aí, Ana, eu acho que a Cris vai também concordar comigo que a sua fala também, ela nos remete ao que tem acontecido na Prefeitura de Belo Horizonte, o porquê das nossas lutas dentro da escola. Né? Primeiro, você terceiriza os trabalhadores que estão dentro de uma instituição escolar. Tem uma Constituição que prevê o direito à educação, mas, ao mesmo tempo, para expandir esse direito, né, para que os filhos da classe trabalhadora tenham direito, você precariza esses trabalhadores que vão atender os filhos da classe trabalhadora. E, em Belo Horizonte, especificamente, eu acho que cabe que a gente destacar esse processo que é planejado, a gente está falando que é um planejamento da prefeitura num projeto neoliberal, que é de não abrir concurso público para a educação e para assistir esses trabalhadores, né, que precisam, na verdade, de ter acesso aos bens para dar aula, para trabalhar, para pensar, isso que você falou, da gente pensar, porque estão esvaziando a nossa condição de sermos professores e professoras, da gente pensar o pedagógico, porque a gente não pensa mais o pedagógico, a gente executa o tempo todo, é planilha, é pressão em cima de pressão, é tempo para cumprir, então você não tem tempo nem para dialogar com os pares. E aí tem um ponto fundamental, que quando você fala da gestão democrática, né, eu queria pedir para você até comentar um pouquinho sobre isso, que é como que as direções de escolas, elas são colocadas nessa berlinda como se fosse a cruela, né? Ou o monstro da situação. E muitas vezes essa gestão dentro das escolas, as direções das escolas, elas estão sendo sobrecarregadas por um sistema que pressiona elas para dar resposta. Essas direções da escola, elas não estão se organizando para combater, porque também a gente não se organiza enquanto trabalhadores e as direções também não se organizam como trabalhadores eleitas por nós, e a gente acaba tendo essa pressão dentro da escola, porque a SMED pede, exige que seja cumprido aquele trabalho. Tanto é, para você ter uma ideia, a gente teve no início do ano agora várias idas à Câmara, a própria reuniões com a prefeitura, com a subcontroladoria, né, para a gente discutir a questão do assédio moral. E aí, com relação a esse tema de assédio moral, foi até criado um projeto de lei pelo Bruno Pedral, vereador, juntamente com as entidades sindicais, para falar que era preciso definir no nosso Estatuto do Servidor o que era o assédio. Porque o assédio está lá com uma prática que ele é tão grave no nosso estatuto que é a exoneração, se ele for comprovado. Só que o que a gente discutiu? Primeiro, que ele não tem a caracterização. E segundo, que muitas vezes a gente tem o entendimento que essa pessoa está adoecida e muitas vezes ela é levada para a corregedoria e ela é levada para esse processo e chega lá na corregedoria, a pessoa está adoecida, a pessoa não está num processo de não quero trabalhar, ela não está enfrentando a direção, ela não está enfrentando o colega, ela está nesse processo que você falou aí, adoecida. Então, é muito importante a SMED, juntamente com a subcorregedoria, né? Inclusive, criou alguns canais, comissões, deu para a gente alguns retornos depois dessa mobilização que a gente fez com as entidades e também aprovou, no mês de junho, um decreto que para criar uma política de integridade do servidor,
pensando nessas questões do assédio moral, e também uma comissão, que aí foi essa subcorregedoria que criou uma comissão de acolhimento às vítimas do assédio moral e do assédio sexual na Prefeitura de Belo Horizonte. Mas esse tema, ele é muito silenciado, é isso que você falou que a gente observa. E a necessidade da escola começar a discutir o que causa isso. E para nós, essa falta de concurso e essa pressão em cima das escolas dos trabalhadores gera esse conflito que a gente briga entre nós e a gente não percebe quem é o vilão da história. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós, né? O que você pensa a respeito dessa questão, né? E como que isso também se deu no Estado, porque o Estado você tem essas categorias, né? Então, seria interessante a gente pensar. Eu vou passar para a Cris fazer algumas considerações também, e se tiver alguma coisa no chat, a gente fala também, tá bom? Ana, e é tão importante, porque você foi falando e a gente foi reconhecendo de verdade, né? Não só enquanto diretoria do sindicato, que a gente acompanha muitos casos de denúncias de assédio, mas enquanto trabalhador mesmo no dia a dia da escola. E é muito importante essa marcação que você faz, da repetição, de como isso se dá de forma sutil e às vezes repetidas vezes, que isso é uma característica do assédio, né? Muitas vezes a pessoa ela não tem noção de que ela está sendo assediada e ela só percebe isso no momento que ela adoece. E essa é uma preocupação nossa quando a gente começou a fazer esse debate lá na Câmara e com as outras entidades sobre o assédio moral, porque o assédio moral ele não é novo, ele não começou agora, mas ele foi intensificado com esse cenário todo que você trouxe para a gente no início, né? Toda essa questão da conjuntura mundial, inclusive, né? O avanço da ultradireita, principalmente o pós-pandemia. Isso tudo intensificou as situações de assédio nas escolas e em outros lugares. E aí nós esbarramos num problema que hoje nós temos na prefeitura, que eu vou compartilhar com você, e depois, se você puder comentar, que é a legislação da prefeitura era muito falha. Então, uma das nossas ideias, ao discutir um projeto de lei na Câmara, junto com o vereador Bruno Pedralva, que é um colega servidor municipal, né? Ele é da área da saúde, era de descrever isso. Porque uma das coisas que a gente percebe muito é que nessas relações dentro da escola, a pessoa assediada e, às vezes, o assediador não tem noção de que aquilo é um assédio. E isso é muito difícil, porque você tem que chegar, e a gente chega na situação, e a gente tem que dizer isso, desenhar isso para a pessoa, olha, essas atitudes, elas são atitudes assediadoras. Isso é um assédio, porque ele está sendo praticado dessa forma. Isso é assédio. E às vezes a pessoa que está praticando o assédio, ela se surpreende, porque a pressão é tão intensa, né, sobre as pessoas dentro do ambiente de trabalho, as cobranças são tão intensas, que ela não tem noção de que aquela forma de conduzir, às vezes, uma exigência, né, um pedido, é uma forma de assédio. E isso tem sido muito gritante. E isso tem sido muito recorrente. E a gente gostaria, porque como professores, como educadores, é de começar a conversar isso mesmo no ambiente de trabalho com todas as pessoas, para que essas questões elas não se repitam. Mas antes é dizer isso é assédio, é começar a apontar isso é assédio, isso não é, porque também às vezes as coisas se misturam quando o ambiente é um ambiente de conflito. E a gente tem conversado isso com a prefeitura, sabe? E com a subcontroladoria também. Por quê? A subcontroladoria, ela é uma unidade de correição. Então, ela quer corrigir. E qual que é a correção que hoje tem prevista na legislação? A Ana é uma assediadora, comprovou-se que assédio, demissão, exoneração. Não tem um meio termo. E a gente precisa de um meio termo. Não é porque a gente está passando a mão na cabeça do assediador, não. É porque, às vezes, o assediador ele não sabe que ele está cometendo um assédio. Tem gente que sabe, né? Tem gente que faz pleno e consciente de que está assediando o colega. Mas tem gente que não sabe que está assediando. E aí, como fazer isso? Como mediar? Né? Tem sido difícil, tem sido um desafio muito grande, mas é importante isso, começar a desenhar o que é assédio e o que não é assédio. Quais situações são situações de assédio, quais situações elas são de conflito, que precisam ser resolvidas, não podem permanecer, mas que são só conflito, né?
E é mais ou menos isso. Tem um colega que disse aqui no chat, acho que é Antônio Fernando, que gritar de qualquer forma é um assédio, é inadmissível. É inadmissível, né? Sempre. Mas nem sempre o grito isoladamente é um assédio. Então, a gente precisa começar a desenhar e contornar essas coisas para ficar mais claro para as pessoas. Se você puder comentar isso para a gente um pouquinho. Obrigada, viu? Ana, e vou aproveitar também para te pedir para você falar um pouco sobre essa relação das questões que envolvem a diversidade, da homofobia, né, de tudo isso que impacta nessas relações, porque nós recebemos muito essas denúncias, né, Cris, nos canais a respeito disso, de como que essas pessoas elas são assediadas, seja por causa do cabelo, seja por causa da cor, seja por causa da religião, seja por causa das suas opções sexuais. Então, é uma série de fatores que levam essas pessoas a serem vítimas do assédio e, ao mesmo tempo, a viver nesse isolamento por uma questão drástica, né? Levando tudo isso que você falou e com o consentimento do grupo. Né? Porque se a gente tem uma escola que reza o Pai Nosso na entrada, uma Câmara que lê a Bíblia em toda abertura de sessão, eu estou dizendo também que ali naquele espaço não é um espaço laico. Eu estou dizendo que ali naquele espaço também é um lugar que eu não vou aceitar aquele outro tipo de religião ou a não religião, né? Ou a não manifestação, que eu não sou obrigada a nada. Né? Então, eu gostaria que você falasse isso, que a gente tem recebido várias denúncias em relação a isso. E, ao mesmo tempo, por fim, para fechar mesmo, e aí você testa, a escola sem partido, como que ela também pode potencializar essa fiscalização da comunidade escolar, que tem o nosso total apoio em relação ao acolhimento, né? Que a gente acolhe os filhos da classe trabalhadora, a gente educa esses filhos, e a gente tem uma relação muito estreita com eles, e com tudo isso que você apresentou muito bem no início, o projeto Escola Sem Partido tem afetado a nossa vida, assim, e tem atrapalhado muito nesse processo de assédio, de violência, e aí não é dentro da escola, né? É de fora da escola para dentro, e como isso tem nos afetado, tá? E aí fica à vontade aí para a gente já caminhar para os finalmente. Reflexões sensacionais, gente. Eu acho que é o cerne das questões que a gente precisa debater. Eu quero começar dizendo uma coisa muito importante. Como eu disse, nenhum desses pontos do nosso debate, com exceção talvez do início, que eu falei um pouco da conjuntura, mas fora isso, não tem nada novo aqui, né? Ou seja, é algo que a gente já vivencia há muito tempo, e inclusive o que eu falei no final, a história da gestão democrática, também não é novo. E por que eu estou falando isso? Tem uma conquista desse debate lá atrás, que é uma conquista incrível, e que a gente não pode abrir mão dela jamais, que é a eleição das direções de escola, sabe? A gente não pode esquecer que isso foi conquista, e a gente não pode abrir mão dessa conquista de jeito nenhum. Tudo bem que o que a gente quer é que essa gestão seja eleita, e não só e pura e simplesmente eleita, mas que ela, de fato, né, abra e possibilite construções coletivas dentro da escola. E aí vem o segundo ponto, que é onde, né, as prefeituras, o Estado, o governo federal, enfim, toda a hierarquia estatal conseguiu amarrar essas coisas de tal forma que, tudo bem, a gente volta na direção de escola, mas aí da direção de escola não aplicar aquilo que o Estado e que a prefeitura quer que seja aplicado lá dentro. Então, essas pessoas, elas também são assediadas. Elas são assediadas pelo secretário, elas são assediadas, né, por todas as outras mini instituições. Por quê? Porque se elas não cumprirem a tarefa delas, já era. Percebe? Isso, gente, é um negócio importante da gente refletir também, né? Porque quando a gente está num processo hierárquico, sempre quem está em cima da gente na hierarquia, a gente estabelece um tipo de relação. Relação humana é um negócio complexo, e a gente está falando de relação humana. Mas entender isso nesse quadro global, ele é muito importante. Vou dar um exemplo do Estado, né? Vocês comentaram aí do Estado. Vou dar um exemplo que aconteceu no Estado. Agora eu não sei se no início desse ano ou no final do ano passado, gente, vocês vão perdoar a memória aqui da pessoa. Mas não importa. Aconteceu bem recente e é bizarro.
nós temos um diário digital no qual a gente, né, lança a nota dos meninos, e nós temos que fechar esse diário num prazo. Esse diário ali produz um monte de informação, um monte de relatório, e é uma pressão sinistra para que a gente não passe do prazo para o fechamento desse diário. O que era para ser um negócio legal, está virando um mini inferno, mas isso é um outro debate. Aí, algumas escolas tiveram professores que não fecharam o diário no prazo. Os diretores foram exonerados dos seus cargos. Percebem? O Estado, né, a Secretaria de Educação, exonerou. Foram 6 diretores nessa brincadeira, com publicação e tudo. Alguns conseguiram se reverter, o sindicato interviu, enfim. Mas isso é um negócio muito louco. O que esse diretor, como diretor, vai fazer com o professor que não fechou o diário dele no prazo que deveria? Percebem o ciclo? E aí tem uma planilha, vocês falam de planilha, eu acho que não tem um professor hoje nesse país que não ouve a palavra planilha e não quer sair correndo, né? Eu acho que a gente preenche 30 planilhas diferentes e a gente não sabe por que nós estamos preenchendo planilha. Nossa vida é preencher planilha. A gente achou que era educar e agora nós estamos preenchendo planilha, né? Ó, que bonito. Mas então, você não preencheu a planilha, tem consequência, né? Enfim, então, essa pressão, ela faz com que os diretores, os gestores escolares sejam parte de uma roda de transmissão que, às vezes, ele nem queria estar ali fazendo isso, ele queria estar ali fazendo outra coisa, ele era professor, ele era um trabalhador da escola antes de virar diretor, e ele queria ali estar fazendo outra coisa, ele queria estar ali pensando no projeto, ele queria fazer excursão com os meninos, queria arranjar o dinheiro para fazer excursão com os meninos. Porque é isso. Mas não, ele está ali gerindo para saber se o professor fulano de tal preencheu a planilha, se ele lançou o diário dele, se a sala dele vai ter 10% de reprovação ou 1% de reprovação. Isso, então, que vocês comentaram sobre entender o que é o assédio, que às vezes o assediador não sabe que ele está assediando, é um negócio importante também. Inclusive, entender quais são esses papéis, quais são essas atribuições, qual que é o limite até onde se pode ir ou não pode ir nisso, para fazer cumprir a vontade da Secretaria de Educação, percebe? Às vezes a Secretaria de Educação não tem, e você fala, não vou fazer. Mas o não também é muito difícil de ser dito, percebe? Então, assim, voltar para... Por isso que eu falei da ideia de se apropriar de novo do fazer pedagógico, se apropriar de novo dessas atribuições que são nossas e que a gente deveria estar ali, né, pensando nelas, porque, no fim das contas, a forma de gerir a escola imposta pela Secretaria de Educação do município, do estado, faz com que a gente se odeie no local de trabalho. É isso que acontece na prática. Porque aí, qual que é o debate? Gente, ó, todo mundo aqui é professor, tá? Qual que é o debate na sala de aula? Ó, na sala dos professores. Você viu fulano de tal? Preencheu a planilha, não. Tá vendo? Eu passei meu final de semana inteiro preenchendo a planilha. Quem nunca teve um debate desse na sala dos professores aqui? Duvido, não tem ninguém que não levantaria a mão se eu perguntar, se a gente estivesse ao vivo. Ou seja, e aí, no caso de vocês da prefeitura, ainda tem um agravante sinistro, que é a terceirização feita, né? Tá aí a MGS como esse dedo do mal no meio das relações de trabalho de vocês. Cada um dos trabalhadores do caixa escolar da escola é um trabalhador como um professor, que faz parte do processo de desenvolvimento dos meninos, como qualquer um. Mas ele é visto exatamente como igual? Ou essa diferença também abre todo espaço para assédio, para perseguição, e aí utilização, inclusive, desses profissionais que são terceirizados para cumprir um papel nefasto dentro da escola, né? Eu tenho certeza que vocês já receberam denúncia de direção de escola que pega o profissional do caixa escolar para vigiar o professor. Olha, 3 pontas da história e todo mundo brigando. E todo mundo brigando para quê? Por causa de uma política que não foi a gente que construiu, não foi a gente que quis, não foi a gente que nada. Isso é muito cruel, isso que a Diana falou é muito verdadeiro, né? Que a gente tem que parar de brigar entre a gente e começar a brigar contra o nosso inimigo de verdade, que é o Estado, que é a prefeitura, que é quem está sucateando a educação, quem não está valorizando os nossos direitos, quem está retirando tudo. Então, isso é uma coisa importante. Agora,
a vida não tá boa não, né? Mas a gente também tem que saber que nem tudo é assédio. Isso é um negócio importante. Gritar é uma das coisas mais horríveis que existe. E eu odeio gritar, não gosto de gritar nem com meus meninos. Quando eu grito com meus meninos, eu quase morro do coração. Então, gritar não é uma coisa boa, não é saudável. Mas a gente grita, a gente perde a paciência, a gente às vezes precisa, né, se impor. E aí eu já falo da questão das opressões, às vezes a gente precisa se impor. E aí a gente vai se impor no grito. A sociedade nossa construiu isso meio torto, mas é verdade. Então, eu gritei uma vez, ou teve outras discussões em que aconteceu uma discussão acalorada, teve grito, não é assédio, gente. Não é legal, é conflito, enfim, deixa tudo mal-estar. Não estou falando que é bom, não, é péssimo. Mas o que eu estou dizendo, e isso é uma das características do assédio, para a gente não esquecer nunca, é a recorrência. É como que isso é uma prática das pessoas. Porque contornar o assédio também é um negócio difícil, é uma tarefa complexa, né? Porque envolve o conhecimento ou não conhecimento das pessoas, é isso que a Cris falou, né? Às vezes eu estou ali achando que eu só estou cobrando trabalho porque eu sou um gestor, mas não, eu estou assediando. E aí eu tinha que aprender a ser um gestor e o Estado, né? Assim, a prefeitura me deu essa oportunidade de, enfim. Mas a história de ser recorrente, a história de ser humilhante, a pessoa que sofre assédio moral, gente, ela se sente humilhada permanentemente. Percebem isso? Então, assim, eu fiquei chateado com o comentário, eu fiquei triste, beleza. Mas isso vai virando, né, um entendimento de mim mesmo como alguém exposto no ambiente de trabalho, como alguém humilhado, como alguém incapaz. Esses critérios, eles são importantes. Porque é isso que a recorrência e a constância no tratamento faz. E é por isso que a ideia de constância é importante. Por isso que eu falei que a questão do tempo é fundamental. A gente tem um monte de imperfeição, gente. A gente faz um monte de coisa que não é legal. E aí a gente sempre tenta agir com bom senso. Esse é um critério bom. Mas, né, a questão da constância, eu acho que é uma coisa, porque o Antônio falou da questão do grito, né? Tô tentando resgatar. E aí, gente, a questão das opressões é exatamente tudo isso que a gente falou. A pessoa que ela sofre a opressão, ela vai sentir a ideia da humilhação, a ideia dos processos vexatórios permanentemente no local de trabalho. Porque ela é motivo de piadinha recorrente, ela é motivo de desconsideração do trabalho. Ah, mulher, né? Ah, só podia ser, né? Não é assim? E isso vai uma, isso vai duas, isso vai três, isso vai quatro. Então, combater também as relações de opressão no local de trabalho é fundamental. Então, percebem como que as coisas estão conectadas? Percebem como que a gente se organizar coletivamente, discutir as coisas, se apropriar do nosso trabalho, pensar no nosso colega de trabalho como colega de trabalho, né? Como um par, não como um inimigo, como um outro do mal, é fundamental. Porque senão é isso, a gente fica vulnerável à comunidade escolar. A comunidade escolar, ela vai crescer para cima da gente, porque ela acha que ela pode crescer e ela não pode. Como é que a gente faz a comunidade escolar não mandar na escola e a gente falar assim, no currículo tem aqui, né, todo o debate sobre pensamento africano, cultura africana, toda a forma de construção, né, afro-brasileira e todas as diretrizes para isso que tem no nosso currículo, nós vamos fazer. Vai ter maracatu dentro da escola. E vai ter, porque faz parte da nossa cultura, e ninguém vai falar que não vai ter. O problema é que a gente hoje está acuado para fazer isso que eu estou falando, né? Estamos acuados. Como que a gente sai desse acuamento? No fortalecimento do coletivo. Por isso todos os links, por isso esse fechamento nesse lugar. Ninguém pode estar sozinho. E, obviamente, os mecanismos legais você vai fazer, você, seu advogado, enfim, mas com todo mundo junto de você. Isso é muito importante. Acho que eu falei um monte, né, gente? Mas falou bem, Ana. Eu acho que é um pouco disso. Nós tivemos aí algumas considerações dos colegas, mas pelo tardar da hora, a gente não vai conseguir dialogar, mas essa live com a Ana, gente, ela é um primeiro movimento da gente, porque desde o início do ano nós estamos recebendo, inclusive, esse pedido para que a gente possa ir nas escolas, dialogar com os trabalhadores sobre essa temática, né?
E a gente acredita muito que as reuniões pedagógicas, que a gente está lutando aí para que a gente tenha 4 horas de reunião pedagógica, de reuniões pedagógicas, a gente possa ter esse movimento de discutir com os trabalhadores mesmo a respeito dessas questões e o que é fundamental na sua fala, Ana, que a gente possa entender quem nos oprime, né, e fortalecer a educação com trabalhadores que entendem que eles precisam se unir para combater aquele que quer nos precarizar, né, aquele que quer acabar com os nossos direitos aí, e é fundamental essa formação, é fundamental a gente entender que o outro precisa ser ouvido e ser observado na sua individualidade, né? Então, eu acho que é isso, e estar na luta é a melhor forma da gente entender que a gente não está sozinho. Então, eu falo muito isso, às vezes, quando a gente está muito triste na escola, tem um movimento, vamos para o movimento, que lá você entende que a escola não é o mundo, gente. A escola é uma pontinha, né? Que quando a gente se unifica com outros trabalhadores, a gente percebe que existem outras formas de se ver e a opressão ela precisa ser combatida, né? Com a unidade. Então, eu agradeço aqui, Ana, em nome do Sindirede BH, a sua participação, colaboração, e queremos aí estreitar os laços, né, até mesmo na produção de materiais, em um outro momento para a gente discutir gestão democrática, né, que a gente já tinha apontado aí, que é uma temática que precisa ser discutida, como combater o assédio com uma visão da gestão democrática, como a gente já tinha discutido. Então, já fica aqui o convite para a gente verificar como que a gente vai tecer essa nossa linha aí de organização e desejar que a gente tenha aí um bom final de semana, né, que está vindo no final de semana, mas com luta, porque nós temos aí a caminhada, a segunda manifestação contra o Rodoanel, e no dia 22 nós temos aí também a questão da nossa Assembleia, que é todos na Praça da Assembleia, da Estação, para que a gente possa fazer o arrastão da educação contra o PSS aqui na rede municipal de Belo Horizonte. Então, agradecer e desejar uma boa noite para todo mundo que acompanhou, pedir para que vocês possam socializar essa live, que ela vai ficar nos nossos canais, né, que vocês possam socializar, discutir, chamar a gente também, né, que a proposta é essa, e que a gente vai ter outros momentos aí. Cris. Diana, só lembrando que lá no site do sindicato, quando vocês abrirem o site, tem um bannerzinho, são vários banners que vão passando. Eu abri até aqui no telefone, não sei se vai dar para vocês verem. Acho que não, né? A claridade é péssima. Mas tem um bannerzinho do assédio moral. Dá para ver agora? E é só clicar nesse bannerzinho. Vocês podem fazer a denúncia lá, né? Se tiver alguma situação de assédio que vocês identificaram na escola. Vocês podem entrar em contato com qualquer diretor do sindicato, que seja referência da regional de vocês, quando tiver uma situação que vocês desconfiam que é assédio. Mesmo que vocês não tenham certeza, a gente vai lá, a gente verifica, a gente ajuda, tá? A identificar se é e se não é. Se for, a gente toma as providências cabíveis, a gente faz o que for necessário para ser um aliado contra o assédio moral, né? E para que esses conflitos se dissolvam dentro das escolas. Muito obrigado, Ana, e muito obrigada a todos que assistiram nossa live ao vivo. Compartilhem para que as pessoas possam assistir e aprender um pouquinho mais também, tá bom? Obrigada e boa noite. Meninas, eu que agradeço demais, agradeço a diretoria do Sindirede pelo convite, a oportunidade, agradeço a todo mundo que ouviu sexta-noite, né? A gente agradece de coração o tempo destinado a esse debate, essa reflexão, tempo de trabalhador. Eu sempre falo isso em todas as atividades do Laes. É uma das coisas mais preciosas que existe. Então, obrigada por ceder para a gente esse tempinho. E o Ilaese está aí à disposição, a gente já tem uma parceria com o Sindirede, né? Já tem um tempo, então a gente está aí à disposição mesmo para seguir no debate, para seguir na reflexão. Quem for na manifestação no domingo e quiser perguntar alguma coisa, eu estarei lá, então pode falar comigo, porque é uma luta muito importante. Diana tem toda a razão aí, todo mundo presente contra esse ataque aí do Estado de Minas. Então, mais uma vez, obrigada, um beijo e espero ter cumprido, né, o papel que a gente queria aqui para essa noite. Beijo para todo mundo.